Muito boa tarde. Programa Espaço Asdefpel. Mais uma edição, mais um programa da Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas. Forte abraço para você que está sempre na nossa companhia. Uma programação diferenciada, né? Uma programação diferenciada. Estamos afastados do estúdio, né? A nossa TVC. Mas o programa continua firme e forte, né? Quero agradecer ao Aldir Duarte, né, por ter feito a programação anterior dos estúdios com a nossa participação via telefone. Enfim, e a gente retoma aí o programa Espaço Asdefpel pela nossa TVC Pelotas, canal 14, também pela net, redes sociais. Você tem uma infinidade de ferramentas para acompanhar aí a programação da nossa televisão comunitária. Então, gente, programa Espaço Asdefpel tem a produção e apresentação de Carlos Assis Rodrigues, na direção da nossa televisão comunitária, Paulo Oliveira e Cris Simões. Forte abraço da técnica, o profissional Birinha. E aquela chancela publicitária, né? E Birinha vai estar colocando no rodapé a nossa fisioterapeuta Jennifer Minden Rodrigues. Você precisa de uma fisioterapeuta, uma profissional nessa área, e ligue Clínica Teros ali na Deodoro, entre o Lobo da Costa e Tiradentes, bem pertinho, área central, no rodapé da sua televisão. Se da sua televisão está o telefone, se você precisar e tiver dificuldades de deslocamento, ela atende a domicílio. Olha, o programa Espaço Asdefpel, uma edição especial, né? A gente afastado aí, estarei comentando nos destaques da Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas. A gente vai estar comentando sobre esse pequeno incidente que aconteceu com a gente. Então, né, gente? Mas o programa, ele continua na sua dinâmica, né? A associação continua nas suas atividades e a gente fazendo aqui a nossa pequena parte, né? Que é a área de comunicação, que é algo que a gente gosta muito. Vamos falar sobre caderno esportivo, vamos falar sobre a cidade. Tem aí alguma coisa sobre, algum trabalho sobre o funcionalismo, né? Dia 28 de outubro, vou pegar esses detalhes aqui, que vai ter uma atividade no mercado municipal. Estarei falando também muitas atividades no estado do Rio Grande do Sul, né? A gente tem comentado, tem feito muitas lives também, né? Quero fazer um convite especial para você que me acompanha sobre o Conexão Pelotas, né? Agora a gente, nesta circunstância, a gente está fazendo 2 edições, geralmente na segunda, terça, ou também na sexta-feira a gente faz aí a programação do Conexão Pelotas, que é uma live que vai ao ar nesses 2 dias da semana, 30, 40, 50 minutos, muita musicalidade, muita informação para você. Conexão Pelotas, você me acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook, é só acessar aí, Carlos Assis Rodrigues. E a televisão comunitária, que tem sido, ao longo dos anos, uma ferramenta muito boa para o trabalho de visibilidade das Asdefpel. Então a gente é muito grato aí pela direção da nossa TVC Pelotas. Forte abraço para você, amigo telespectador. A gente começa falando caderno de saúde. A gente começa falando sobre caderno de saúde. Estou me perguntando, a gente está se indagando, ouvindo muita notícia, né, agora nessa circunstância, mas ainda, né, caderno de saúde. Estou me perguntando aí até agora a realidade do atendimento SUS. Está mais do que explícito, né, que os hospitais, as UPAs, as UBS, né, Unidades Básicas de Saúde, os prontos-socorros estão amarrotados, nada de novidade, né, de pessoas em filas de espera por cirurgia. O que acontece? Mas como explicar esse estardalhaço na mídia gaúcha? Eu já vou me referir sobre o que é. Sobre aquele paciente que foi operado à distância, a tal de peguei direitinho, cirurgia médica no Brasil. Paciente aí no Kuwait, olha que coisa de louco, né? Paciente no Kuwait, e olha o incrível, pelo SUS. Não estou aqui, a gente não está aqui na condição, né, de questionar
a tecnologia, em absoluto, né, queridos? Graças à tecnologia e ao médico, o paciente saiu cantando rap, vocês viram aí na mídia, né? Gaúcha, né? Foi interessante. Bom, e salve, que é o mais importante. A minha inquietude é a seguinte: brasileiros, o Brasil tem parceria via SUS com o Kuwait. Preste bem atenção, a minha inquietude é essa. Mas não consegue atender a demanda do contribuinte brasileiro. Essa é o meu questionamento, né? Enfim. Que mais aqui? Exatamente. Mas nada contra, né, a tecnologia, em absoluto, em absoluto. A questão toda é que o contribuinte brasileiro está nessa circunstância aqui, né? Filas e filas, vai no postinho, filas, vai no pronto-socorro, filas, impressionante, né? Peço desculpas aqui pela ignorância do macaco, né? No caso aí, que sou eu, né? Será que Freud, o pai da psicanálise, me explicaria tal situação? Veja bem, quer dizer, tem convênio com o Kuwait, via SUS, isso não deve ser nada barato, e aqui o brasileiro, o contribuinte, o camarada que paga o imposto, é a realidade que vocês estão acompanhando aí. Espaço ASDEFPEL, ele começa falando sobre questionamentos, né? Ainda falando de saúde. Vocês viram aí em Rio Grande agora, bem recente essa matéria, né? Olho na casa de bombas, maior perigo para a saúde, uma situação bem complicada, para a saúde pública. Penetra aí no lençol freático toda a função, a atividade desse óleo dentro do equilíbrio ecológico, né? Esse óleo, ele penetra no lençol freático, polui bacias de abastecimento de água para a população, consumo, né? Dizem as boas línguas, né? Não é as más línguas. Dizem as boas línguas que os dejetos que já foram retirados. Fazem um alerta que quem controla o tal de cloro, é um alerta que a gente faz aqui, quem está controlando essa questão é a questão do óleo em Rio Grande, né? A gente está fazendo um alerta para quem controla o tal de cloro, que é adicionado para consumo de água em grandes massas populacionais. Essa questão do cloro, né? Ninguém questiona isso. Há um controle, naturalmente, há necessidade de um controle, né? E o Conexão Pelotas, não. O Espaço ASDEFPEL, ele tem essa conotação, né? De trazer para você notícias da cidade. Aliás, vai ter aqui utilidade pública, você que está desempregado, está buscando um espaço ao sol, né? Tem aqui oportunidades de trabalho. Tem 2 concursos que eu quero anunciar para você, que está aí daqui a pouco procurando aquele lugarzinho ao sol. Espaço ASDEFPEL, a produção e apresentação deste amigo de vocês, Carlos Aristides Rodrigues. Grande abraço para ti aí nesse sábado. Fiz o cálculo aqui, né? Essa aqui é boa, né? Dia 18, produção, dia 18, sábado. Dia 18, queridos. 18 de outubro, né? Já passou o Dia das Crianças, enfim. E essas datas comemorativas vão passando, e o tempo vai passando. 18 de outubro de 2025. Caderno esportivo, daqui a pouco eu estarei falando sobre caderno esportivo. Tem matérias interessantes aqui sobre Grêmio Esportivo Brasil. Tem matérias interessantes também sobre o Lobão. Bacana. É o futebol local que a gente vai dar a evidência. O programa Espaço ASDEFPEL. Toque especial aí para nossos telespectadores.
especialmente aí os amigos, né? Os amigos que acompanham aí o programa Espaço às TFPEL. Um excelente sábado para ti, que está na minha companhia. Caderno Esportivo. Daqui a pouquinho mais os destaques da Associação dos Deficientes. Enfim, a dinâmica do programa Espaço às TFPEL. Caderno Esportivo. Eu tinha comentado aqui, falando de futebol local, hein? Olha, alô, torcida do Lobão, né? O Pelotinhas, né? Pelotinhas nas cabeças, da copinha. Que copinha é essa, Carlinhos? É a Copa, professor, né? Rui Carlos Osterman. Tá bombando a copinha, eu pego pra capar do futebol gaúcho, né? Falando em futebol gaúcho, aí teve em Rio Grande agora, o clássico Rio Grande, o Vovô e o Caturrita, no São Paulo, né? 1-0 pro São Paulo. Beleza, é o futebol gaúcho, a raiz, né? Então, e o Pelotinhas, né? Na copinha, na Copa, Rui Carlos Osterman, e o Áureo Cerúleo Pelotense completou. Eu queria dar destaque para isso aqui, seus 117 anos. Parabéns para a nação azul-amarelo. Bacana, né? 117 anos, parabéns, Pelotas. Olha, a nação azul e amarela, que é grande, é muito grande, a torcida do Pelotas, muito alegre. Parabéns aos atletas, né, do Pelotinhas, e também a diretoria do Pelotas e a chavantada. Olha, esse clássico vai dar o que falar. Eu não estou com a data aqui, mas vai ser um clássico onde os dois clubes estão ali peleando, né? E a chavantada tá rindo à toa. O que acontece, Carlos? Sim. Fechou o esquema aí, né? Fechou. Foi batido o martelo. Sócios aprovam e Brasil de Pelotas é o primeiro time, hein? Gaúcho a se transformar em SAF. O que é SAF, Carlinho? Sociedade Anônima de Futebol. É um modelo aí empresarial de gestão. Importantíssimo isso aqui, né? E a outra virada de chave aí do Chavante é o novo treinador, né? Chegando o novo treinador, no Bento Freitas. Um abraço aí para o senhor Vimar, nosso presidente aí do Grêmio Esportivo Brasil, que nos recebeu muito bem. Um abraço para o senhor. Também quem mais aqui? Gonçalo. Alô, Gonçalo. Muito boa tarde para vocês. E o clássico Brapel tá chegando aí, vai acender, vai ferver o caldeirão da Baixada. Esse é o destaque do futebol local. Toque especial aí para nossos telespectadores, especialmente para quem acompanha aí o programa Espaço às TFPEL, Caderno Saúde. Programa Espaço às TFPEL, uma produção e apresentação de Carlos Aristides Rodrigues, trabalho da ASDFPEL, Associação dos Deficientes Filhos de Pelotas. Caderno Saúde tem concurso. Eu disse, né? Tem concurso à vista. É para SAMU, processo seletivo de nível médio e superior. Interessantíssimo, né? Com salário, interessantíssimo salário, né? R$13 mil. Vagas para setores administrativos e operacionais. Fica ligado aí, né? O programa Espaços TFPEL, utilidade pública, né? Então, Espaços TFPEL, destaques para Grande Pelotas. O que está acontecendo? É o seguinte, olha, município comunica que adotará ponto facultativo no dia 27 de outubro. Até creio que seja em função aí, né? Em função do Dia do Servidor Público, né? Parabéns, estou incluído. Legal. Programa Espaços TFPEL falando, agora sim, da Associação dos Deficientes Filhos de Pelotas, né? Falando também em oportunidades. Daqui a pouco mais eu entro em mais um concurso aqui, que é a utilidade pública do programa Espaço às TFPEL. Os destaques das TFPEL, muito bem, Pelotas, né? Após infelizmente,
nosso incidente após a queda, estamos de molho até o final de outubro. Vários compromissos adiados na condição de presidente da DEFIPEL. Ficamos restritos a contatos por telefones, WhatsApp, organizando documentos, aqui mais tem, né? Faremos aí uma avaliação geral de ações, né, que estavam em curso, mantendo a entidade estruturalmente. Nossos agradecimentos à nossa tesoureira, né, Gisa Freitas, muito obrigado, que tem aí nos dado o aporte para continuidade, né, das atividades, né, e esse pequeno afastamento, mas flui muito, né, muita informação, muita atividade pendente, que a gente vai tentando minimizar aqui via WhatsApp, via telefone, né. Muito bem, trabalho não para, né, com Carlos ou sem Carlos. É o seguinte, Espaços DEFIPEL, comentei agora há pouco, falando em oportunidades, então, de empregos, concursos, e aí vai, né, olha, que excelente oportunidade, Marinha do Brasil, olha aí, hein, abriu inscrições para um novo concurso público a nível nacional, com vagas em diversas áreas. Fique ligado, inscrições podem ser feitas até o dia 20 de outubro pela internet. Você percebeu? O programa tem essa dinâmica, né? Falando sobre futebol local, hoje não falamos sobre o Brasileirão, fica para a próxima. Muito futebol na telinha, né? Com certeza. Mas demos ênfase aí para os dois clubes e o meu Grêmio Atlético Farroupilha aí também, enfim, que está peleando aí para se manter em pé, mas a gente não perde o foco, né? Futebol local, falando sobre a cidade princesa, oportunidades de trabalho e também os destaques da Associação dos Deficientes Filhos de Pelotas. Meus queridos, era isso por hoje. Muito obrigado pela tua companhia. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Acessibilidade. Este é o João Vitor. Ele tem 6 anos e é aluno da Escola Primavera. Ele é deficiente físico e, para se locomover, usa uma cadeira de rodas. A Escola Primavera se preparou para receber João Vitor nas aulas. Foram instaladas rampas de acesso para que ele e outras pessoas que também usem uma cadeira de rodas ou muletas possam se locomover. Imagina como deve ser difícil subir ou descer escadas em uma cadeira de rodas? Os corredores são largos e as mesas foram adaptadas para a altura adequada a ele. Esta é a Maria Júlia. Ela também é aluna da Escola Primavera. Maria Júlia tem 5 anos e é deficiente visual e não enxerga nadinha. A Escola Primavera também se preparou para receber pessoas com deficiência visual. Foram instalados pisos táteis por toda a escola. Eles ajudam Maria Júlia a se locomover. Você já tinha visto essas placas coloridas no chão? Sabia para que elas serviam? Além disso, foram instaladas essas plaquinhas com marcações. Essas marcações são escritas em braille, sistema de escrita em relevo. A
Através do tato, o deficiente visual consegue ler as informações escritas nas placas. E essas plaquinhas em braille, você já viu em algum lugar? Para João Vitor e Maria Júlia, essas adaptações são muito importantes. Elas facilitam a ida deles à escola, onde podem aprender coisas novas e estar entre amigos. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a acessibilidade. Inscreva-se no canal Alfa Brinca. Aqui você... Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Hoje nós vamos abordar um tema que é a deficiência física, mas à luz da doutrina espírita, aos ensinamentos de Jesus. Bom, quando nós temos dentro do nosso seio familiar, ou conhecemos alguém, eu como fisioterapeuta recebo um deficiente físico, a gente tem que olhá-lo com os olhos diferenciados, sabendo que dentro dos ensinamentos de Jesus, nada acontece por acaso. Existe uma pergunta de número 1 do Livro dos Espíritos que diz o seguinte: que é Deus? Vejam bem, o Espírito da Verdade, ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta que é Deus. E a resposta é a seguinte: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vejamos então, vamos falar sobre essa pergunta e levá-la ao conhecimento de todos vocês que estão nos assistindo agora. O Evangelho, ele é consolador. Eu venho de uma família católica e eu buscava sempre, como sempre fui muito estudiosa, eu buscava sempre o esclarecimento. E quando eu conheci a doutrina espírita, eu vi na doutrina espírita uma filosofia consoladora e explicativa, onde eu pergunto e obtenho respostas para as minhas dores. Vejam bem, quando você tem uma deficiência física, e aí eu falo diretamente para os deficientes que estão nesse momento ouvindo essa palestra, vocês precisam ter em mente que nada é por acaso. Que vocês estão presos nesse corpo deficiente, mas o seu espírito é livre. Você não precisa ter medo de avançar. É só a matéria que está debilitada. Haja